Começar a gravar e compartilhar a tela aqui com vocês. Esqueci de pegar o livro. Acho que eu tô com fome. O que tem de bom de café aí, cara? Bom dia, Tati. Como é que tá? Bom dia, Carlos. Tudo bem? Tudo certinho? Falou em café agora que eu lembrei. Eu estou há 120 dias sem café do hotel, olha. Tenho saudade do café do hotel. Absurdo. Opa. Vamos lá, galera. A gente está falando sobre cone, né? E aí, na aula de hoje, eu fiquei de fazer esses exercícios com vocês que estão na página 10, tá? Então, quem está com o livro aí, se quiser abrir, pode abrir na página 10, por gentileza. Já vou tirar o print do exercício 1 e 2. A gente está resolvendo junto, tá certinho? Então, eu já tinha feito com vocês alguns exercícios de atividades de sala também, que era da página, acho que 6 ou 8, né? Alguma coisa assim. E agora a gente vai fazer da página 10. Hoje é 30. Esse capítulo é o capítulo 12, né? Então vamos lá. A gente está falando sobre cone. Página 10. Atividades de sala. Agora a gente vai fazer, acho que, mais exercício sobre volume. Na atividade de sala anterior, a gente fez muito exercício sobre área. Sobre a área, tudo mais. E agora vai entrar mais a parte de volume. Tanto que o primeiro exercício já é isso. Certinho? Então vamos lá. Exercício 1. Ele fala assim: calcule o volume de um cone equilátero cuja secção meridiana tem perímetro igual a 18. Ontem a gente teve a oportunidade de fazer essa revisãozinha, né? Então a gente viu que um cone equilátero, ele é um cone em que a secção meridiana é um triângulo equilátero. Eu vou desenhar aqui um cone reto. E aí, a partir desse cone reto, eu vou pegar de novo a nossa secção aqui, que é a secção meridiana. Seria mais ou menos esse triângulo aqui, ó. Eu sempre faço assim, pertinho, que fica bem legal da gente visualizar. Então, esse triângulo ali
em dourado, ele seria a secção meridiana. E aí ele disse que essa secção meridiana tem perímetro igual a 8, 18. 8 é o exercício de baixo que está dizendo alguma coisa ali. Então, essa secção meridiana aqui do cone equilátero é um triângulo equilátero. É isso que vocês não podem esquecer. Então, isso significa que todos os lados desse triângulo são iguais. Como o enunciado disse que o perímetro é 18, então significa que se eu somar os lados, que no caso, como eles são iguais, vai dar 3L, isso vai dar 18. Então, cada lado dele vai ser 18 dividido por 3. Então, cada lado vai ser igual a 6 centímetros. Tudo bem? Então, se cada lado é 6 centímetros, o que a gente descobre com isso? Que a geratriz é igual a 6 centímetros e que o diâmetro também é igual a 6 centímetros. Sendo assim, o raio vai ser igual a 3 centímetros. E o que ele quer calcular? Ele quer calcular o volume. E para calcular o volume, a gente sabe que a fórmula do volume do cone é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, a gente precisa determinar agora a altura. Vocês lembram que ontem eu falei de uma coisa importante? Que foi o seguinte: a altura do triângulo, ela corresponde à altura do cone. Então, se eu calculo a altura do triângulo equilátero, eu tenho a altura do próprio cone. Então, eu posso dizer que a altura vai ser L raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser 6 raiz de 3 sobre 2. A altura vai ser 3 raiz de 3. Ah, Bisteca, mas eu não lembro disso, que a altura do cone é equivalente à altura do triângulo equilátero ali. Então, você lembra dessa relaçãozinha, né? Entre a altura, o G e o R. Lembra que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Se você lembrar disso, você consegue calcular a altura também. Porque o G vai ser 6 ao quadrado igual a H ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, vai dar 36 menos 9 igual a H ao quadrado. Então, o H ele vai ser igual a quanto? 36 menos 9, isso daqui vai dar 27. Então, H vai ser a raiz de 27 e é 3 raiz de raiz de 3. 3. Tá certo? Então, dá para você fazer das duas maneiras. Tudo bem, galera? Guarda essas informações que pode facilitar na hora de resolver o exercício. Tá certo? Então, o volume nosso ele vai ser 1/3 de π vezes R, que é 3 ao quadrado, vezes 3 raiz de 3. Então, aqui a gente pode até simplificar. Por exemplo, esse 3 com esse 3. Aqui vai dar 9π vezes raiz de 3. Então, vai ficar 9π raiz de 3 centímetros cúbicos. Vou dar a resposta aqui em cima, tá? Então, o volume ele vai ser 9π raiz de 3 centímetros cúbicos. Beleza? Vou deixar tudo em função de π, porque ele não disse para substituir o valor do π por nada. Quando tiver tudo ok aí, vocês terminaram de copiar,
Já pode pensando no exercício 2, quem não fez ainda, obviamente. E aí me avisa que eu mudo e a gente faz o exercício 2 junto, tá bom? Ok? Deu tempo de copiar aí? Sim. Então vamos lá. Exercício 2. Vou aumentar um pouquinho aqui. Eu assumo com isso. Vamos lá, galera. Pensa um pouquinho quem não fez nele. Vamos lá. Vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem. Eu não consegui fazer a letra B. Tudo bem. Eu vou lendo aqui, então, ó, enquanto isso, vocês vão tentando fazer. Uma lanchonete serve suco de frutas em copos cônicos com 15 centímetros de altura e 8 de medida do diâmetro da borda, conforme mostra a figura a seguir. 2 amigos foram a essa lanchonete e dividiram igualmente entre si o conteúdo de uma dessas taças, o que estava totalmente cheio. Considerando aqui, sim, ó, π igual a 3, determine a capacidade em litros. Então, capacidade, ele quer que determine o volume. E, ó, cuidado que ele quer em litros. Tudo bem? E aí, na letra B, a distância da superfície do suco ao vértice da taça após um dos amigos ter ingerido a sua parte. Tá certinho? Então, vamos lá. Vamos pensar nesse exercício A primeiro aqui. Depois a gente pensa no exercício B. Então, para calcular o volume, a gente sabe que vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura h. Então, o volume ele vai ser igual a 1/3 vezes. O π vale 3. Como o diâmetro da borda é 8, então o raio vai ser 4 centímetros. E a altura ele disse que é 15. Então, tudo em centímetros. Então, ó, corta, corta. Então, o volume vai ser 16 vezes 15. Então, o volume vai ser, ó, 16 multiplicado por 15 vai dar 240. Bisteco, por que você repetiu 3 aí em cima? Aqui É. é o valor do π. Que o enunciado deu Nem por coloquei, π. beleza. Tudo bem, o Enzo? Não, o Kelvin. Tá bom. Então, ó, tá em centímetros cúbicos. Lembra, galera, que a gente fez a transformação, já ensinei para vocês, né? 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, para a gente chegar em litro, tem que transformar de centímetros para decímetros. Então, a gente tem lá, né? Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Não pode esquecer. Para sair de decímetros cúbicos, na verdade, chegar em decímetros cúbicos, né? Sair de centímetros cúbicos e voltar aqui para decímetros cúbicos, eu vou dividir por 1000. Então, eu vou pegar esse valor aqui, 240, e vou dividir por 1000. Dividindo por 1000, vai dar 0,24 ou 240 litros, decímetros cúbicos, que equivale a litro. Tudo bem? A gente está acostumado mais com ml, seria legal, né? E aí lembra que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então significa que esse copo aí ele tem 240
ml, só para vocês entenderem. Então, o copo, a taça aqui, ele é menor, por exemplo, que uma latinha de refrigerante comum, né, de 350 ml. Então, essa daí é a letra A. Aí, na letra B, ele fala o seguinte: qual a distância, né, da superfície do suco ao vértice da taça após um dos amigos ter ingerido, olha lá, ó, um dos amigos ter ingerido a sua parte. Ele disse no enunciado que dois amigos foram a essa lanchonete e dividiram igualmente. Então significa que cada um vai tomar metade, tá certo? Então, se um dos amigos tomar a metade, eu vou imaginar o seguinte, ó. Eu vou pegar o 240 centímetros, 240 ml, e vou dividir por 2. Então, vai dar 120 centímetros cúbicos, vai sobrar. Então, se um dos amigos for lá, der uma beiçada aí no nosso querido milkshake, vai sobrar para o outro 120 centímetros cúbicos, vai sobrar 120 ml. Ou seja, vai chegar até a metade aqui, ó. Não até a metade, mas vamos imaginar o seguinte, ó. Vai chegar até aqui. E aí ele quer essa distância aqui, ó. Ele quer a distância daqui até aqui. É essa altura que seria a altura desse cone menorzinho. Entendeu, Júlia? Então, ele quer a altura desse cone menorzinho aí. Vamos dizer assim. Sim. E o que a gente sabe sobre esse cone menor aqui? A gente só sabe que o volume desse cone menor é igual a 120 centímetros cúbicos. E aí, galera, eu vou até aproveitar isso e aí já vou explicar para vocês o que vai cair no conteúdo do próximo capítulo, que é o capítulo de tronco de cone, que seria uma parte do capítulo, né? Que é o seguinte. Vou desenhar um outro cone aqui, um pouco maior, para ficar mais fácil a explicação. Toda vez que eu faço a interseção de um plano paralelo à base, o que vai acontecer? Eu vou determinar aqui um círculo de interseção, de secção. Então, essa seria a nossa secção, certo? E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui duas figuras formadas. Na parte superior, eu vou ter aqui um cone menor, que ele é semelhante ao cone original, e aqui embaixo vai ter o que a gente vai estudar na próxima aula, que é o tronco de cone. Certo? E aí, o que a gente tem que aprender e voltar a estudar, na verdade, que a gente já fez? É a relaçãozinha entre o cone original e o cone menor. Porque ó, o cone original, vamos dizer assim, que ele é o maior, ele tem uma altura H-zona, certo? Enquanto o cone pequenininho, ele vai ter uma altura Hzinho. O cone original, ele vai ter aqui um Rzão, seria o seu raio da base, e o cone menor vai ter o Rzinho. Tudo bem? E aí, como o cone menor ele é semelhante ao cone maior, que seria o cone original, significa, pessoal, que esses valores eles são proporcionais. Então, lembra quando a gente estudou pirâmide? Se eu dividir o Rzinho pelo Rzão, ou se eu dividir o Hzinho sobre o Hzão, isso vai dar aquele valor que é o K.
Vocês lembram disso? Lá na pirâmide a gente fez isso. A pirâmide menor e a pirâmide maior, elas são proporcionais. Então, se eu pegar o lado da base da pequenininha e dividir pelo lado da base da grandona, vai dar o K, que é a mesma coisa aqui com o cone. Se eu pego o raio do pequenininho e divido pelo raio do grandão, vai dar K. Ou o H dividido pelo Hzão vai dar K. E isso pode ser estendido para a área, vocês lembram? Se eu pego, por exemplo, a área da base do pequenininho, vou chamar de ABzinho, e pego a área da base do grandão, que é ABzão. Então, eu posso afirmar que a divisão da área da base do pequenininho pela área da base do grandão, isso vai dar K elevado ao quadrado. E também posso estender isso para o volume. Certo? Se eu pego o volume, V', que é o volume do menor, e divido pelo V, que é o volume do maior, isso vai dar K elevado ao cubo. Então, vocês não podem esquecer disso, Júlio, tá bom? No caso, eu não tinha comentado com vocês no cone. Eu tinha comentado com vocês isso daqui lá na pirâmide. Mas é o mesmo conceito que a gente vai ter aqui. A divisão entre raio, altura, geratriz dá K. As divisões entre as áreas da base, K ao quadrado. E as divisões entre o volume vai dar K ao cubo. Nesse caso aqui, ó, nesse caso, o volume do pequenininho é 120 e o volume do grandão é 240. Então, se eu pego aqui 120 e divido por 240, eu vou descobrir que isso daqui vai dar 1 sobre 2. Então, significa que o K ao cubo, ele é 1 sobre 2. Tá claro? Então, o K, ele seria a raiz cúbica de 1 sobre 2. Vamos lembrar disso, isso é muito importante. A raiz cúbica de 1 é 1. E aí embaixo vai ficar a raiz cúbica de 2. Vocês lembram como é que racionaliza quando é raiz cúbica? Que a raiz quadrada eu sei que vocês sabem fazer. Mas quando é a raiz cúbica, vocês lembram? Eu não Vamos lembro, explicar não. por raiz cúbica de 2 ao quadrado. É, porque lembra que é o seguinte, ó. Vamos até fazer uma revisão disso aqui. Você sempre vai fazer assim. Se você tiver, por exemplo, A dividido por N elevado a B sobre M, para você racionalizar, aqui embaixo a raiz tem que ter o mesmo índice, e aí você vai fazer N menos N lá dentro. É assim que a gente faz a racionalização. Então, um exemplo, isso daqui serve para qualquer raiz. Se eu tenho 5 dividido pela raiz sétima de 2 ao cubo. Como é que eu vou racionalizar? Eu venho aqui e multiplico pela raiz sétima de 2. E aí eu faço a subtração, ó, 7 menos 3. E aí eu repito isso em cima. 7 menos 3. Ou seja, vai ficar 5 que multiplica a raiz sétima de 2 elevado a 4. E aqui embaixo eu posso tirar da raiz. Por quê? Porque a raiz sétima de 2 ao cubo vezes a raiz sétima de 2 elevado a 4, isso vai dar a raiz sétima de 2 ao cubo vezes 2 a 4. Lembra da propriedade de potência de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes. E aí cancela, cancela, eu posso tirar o 2 da raiz. Tudo bem? Por isso que a gente tem sempre que fazer ali para completar. Tá certo? No nosso caso aqui, a gente tem um... Oi. Eu ia perguntar isso agora, quando não tem nada. Tipo, Então, quando o M é igual a 1. no nosso caso,
eu tenho aqui raiz cúbica de 2. Quando não tem nada, você acabou de falar, Enzo, é 1. Então, raiz cúbica de 2, 3 menos 1. É 2. 3 menos 1 é 2. Entendeu? Quando não aparece é porque é 1. Não é que não tem nada. Então, aqui vai dar raiz cúbica de 4 sobre 2. Então, a racionalização lá vai ser a raiz cúbica de 4 sobre 2. Professor, então não é então não é M menos N, né? É N menos M. Isso, desculpa. Eu escrevi M menos N. É N menos M. Obrigado. É um menos o outro. Aí eu escrevi aqui a ordem errada da subtração. Obrigado. N menos M. Sempre o de fora menos o de dentro. Porque o de fora sempre vai ser maior que o de dentro. Beleza? Beleza. Então, ó, vou multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. O Kelvin tinha dito isso, né? Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, vai dar raiz cúbica de 4 sobre 2. E aí, agora que a gente tem o valor do K, a gente pode calcular a altura do pequenininho. Por quê? Vou pegar esse espacinho aqui da A só para a gente fazer, para não mudar, para ficar aqui. A altura do pequenininho dividido pela altura do grandão vai dar o valor do K. Então, a altura do pequenininho dividido pela altura do grandão, que é 15, é igual a raiz cúbica de 4 sobre 2. Então, a altura do pequenininho, ó, como 15 está dividindo, é só passar ele multiplicando. Vai ser 15 raiz cúbica de 4 sobre 2 centímetros. Travou? Não, não travei, não. Nada. Eu O fiquei Biteca quieto. dá uma dessas de ficar parada, parece que travou. É, do nada. Sempre quando acaba a questão, ele para e fica olhando assim. Não, talvez eu não vi nenhuma cagada. Às vezes acontece. Desculpa, perdão. Ai, cara. É o sono também. Eu tô aqui, tá? Vou ficar falando o tempo todo. É que não dá para ver vocês. E aí, mesmo assim, se desse para ver vocês, eles não abrem a câmera. Então, eu não vejo a reação de vocês. É a vida. Júlia, você entendeu agora, meu amor? Entendi. Então, beleza. É que eu vou passar aqui, ó, termino de copiar o exercício, que aí eu vou passar para outro quadro para vocês também tirarem foto, copiarem aquela matéria. Eu tinha dito isso para vocês, que nesse capítulo ele pedia para ensinar essa parte da proporção entre o cone menor e o cone maior. Só que eu queria fazer isso com vocês no próximo capítulo, né? Mas já falamos, já. Acabou. O próximo capítulo vai ser curtinho. Se der tempo, a gente faz até hoje. É sobre tronco. Então, galera, ó, guarda essa daqui. Tira um print bonito aí. Guarda essa informação aí. Certo? Ai, ai, estou com fome. Comi uma banana amassada com aveia, mas não adiantou muito, não. Isso era 7 horas da manhã. E é normal sentir fome.
Show, galera? Acho que tocou o telefone aqui. Também come banana amassada. Aí sim, Larinha, ó. Ah, que bonito, hein? Estamos combinando. Tô esperando meu leite. Vai. Tô brincando. Revisãozinha lá sobre a racionalização. Zeca, pode ir. Obrigada. Eu sabia que você ia pedir para voltar. Eu leio seu pensamento, Helena. Pronto, obrigada. Isso aí. Vocês estão tendo a S normal? Tá tudo normal, né? Sim. A nossa S foi a primeira, né? Aham. Show. Então, fechou. Vamos pro exercício 3. Deixa eu pegar o 3 aqui, que é o da ampulheta. Ô, Bisteco, pode tirar uma dúvida, por favor? Pois não, Enzo. Aquele chapeuzinho ali, tipo, você colocou cone menor, aí você colocou um símbolo, cone maior. É o quê? O que Eu só fiz significa? uma linhazinha em cima do V, só para diferenciar V do V'. Não, esquece, deixa pra lá. É semelhante, Enzo. Ah, tá, é semelhante. Agora entendi. Isso daqui, né, Enzo? Cone menor, cone maior. Esse símbolo aqui, que é o tiozinho, é de semelhança. Então, toda vez que aparecer ele para vocês, significa que as figuras são proporcionais. E o que significa ser semelhante? Que a razão entre os seus comprimentos vai dar o valor K que eu conversei com vocês. E quando esse K for igual a 1, significa que elas são congruentes. E aí a gente usa dois tiozinhos. Congruente significa é o mesmo que igual, né? É que na matemática a gente diz que não existe nada igual ao outro, né? A gente diz que as coisas podem ser congruentes, mas não igual. A gente usa só o termo igual para ficar corriqueiro para a gente. Beleza? Beleza. Ele diz assim, ó. O exercício 3. A ampulheta é um instrumento constituído de dois vasos cônicos idênticos que se comunicam pelos vértices e é usada para medir o tempo mediante a passagem de certa quantidade de areia finíssima do vaso superior para o inferior. Então, vocês estão acostumados aí à ampulheta, né? Considerando que a ampulheta mostrada na figura anterior está inscrita em um cilindro de 12 centímetros de altura e cujo diâmetro da base mede 8, calcule o volume de ar existente no espaço compreendido entre o cilindro e os dois cones. Tá? A gente vai cair, então você pensa um pouquinho aí, eu só vou fazer o desenho aqui para quando voltar tá com o desenho pronto, tudo bem? Mas a gente vai cair.